Bom dia, alunos do sexto ano. Hoje a gente está aqui, certo, para nossa sétima e oitava aula, dando continuidade ao conteúdo da semana passada, certo, da nossa sexta aula. O, a aula de hoje vai ser um pouquinho mais longa, certo, como de costume. As aulas de segunda e terça-feira vão ser um pouquinho mais longas. Então, por favor, se acomodem, certo? Vão para uma mesa, peguem os livros, os cadernos, que hoje a gente vai ter um novo conteúdo. O conteúdo de hoje é a continuação do conteúdo da semana passada, certo? O conteúdo de adição, a gente vai dar continuidade hoje. Então, prestem bem atenção e lembrem-se, qualquer coisa, se necessário, pausa o vídeo, volta um pouquinho, certo? Vamos continuar. Pronto, ó. O roteiro de hoje são as propriedades da adição, a subtração de números naturais, adição e subtração, operações inversas, atividade e a correção dessa atividade. Se vocês acharem necessário, certo? Eu recomendo. Vocês podem abrir o livro na página 257 e acompanhar o conteúdo, certo? A partir daí, onde a gente vai ver a primeira coisa que é as propriedades da adição, certo? Então, nós vamos ver duas propriedades aqui, que são as propriedades mais importantes da adição. Vamos dar continuidade. Pronto. Antes de tudo, antes de falar sobre a propriedade em si, vamos resolver esse exemplo aqui, certo? Por exemplo, aqui fala, ó, propriedade comutativa. Resolva as adições a seguir. Então, primeiro a gente vai resolver essas adições, certo? Então, primeiro vamos resolver essa aqui, ó. 30 mais 20. Ó, a gente sabe que eu vou separar aqui um pedaço da tela, certo? Para a gente fazer essas operações. Eu sei que muitos conseguem fazer isso já de cabeça, mas muitos não. Então, vamos fazer aqui a conta para vocês acompanharem. Então, ó, propriedade comutativa. Resolva as adições a seguir. 30 mais 20. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 30 mais 20. Pronto, ó, 0 mais 0. Deixa eu ajeitar esse 0. 0 mais 0, 0. 3 mais 2, 5. Então, eu tenho aqui, ó, 50. Então, 30 mais 20 é 50. Se a gente for para o outro exemplo da caixinha azul, a gente vai ter, ó, 20 mais 30. Então, ó, a gente vai colocar aqui, ó, 20 mais 30. 0 mais 0, 0. 2 mais 3, 5. Ué, ó, deu 50. Então, o que a gente conseguiu ver aqui? A gente viu que 30 mais 20 é 50 e 20 mais 30 também é 50. Ou seja, a gente viu que uma soma com ordens de números diferentes, primeiro o 30, depois o 20, não alterou o nosso resultado, certo? Então, ó, a soma das parcelas, 30 é uma parcela, 20 é outra parcela. A soma das parcelas não se altera quando você inverte, certo? As parcelas. Então, 30 mais 20 é 50. Assim como 20 mais 30 também é 50. Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. 75 mais 53. Fica 75 mais 53. 5 mais 3, 8. 7 mais 5, 12. 128, certo? Então, aqui a gente tem que é 128. Aí, agora o contrário, ó, 53 mais 75. 53 mais 75.
3 mais 5, 8. 5 mais 7, 12. 128. Então, eu tenho o mesmo resultado. Vamos ver outro exemplo, certo? 201 mais 510. 1 mais 0, 1. 0 mais 1, 1. 2 mais 5, 7. 711. Deixa eu ajeitar esse... Pronto. 711. Ok? Vamos agora para o outro, que é 510 mais 70... Não, desculpa. Mais 201. Estava olhando para o outro exemplo. Mais 201. 0 mais 1, 1. 1 mais 0, 1. 5 mais 2, 7. 711 novamente. Então, ó, a gente consegue perceber aqui que não importa a ordem, certo, que estão os números. A soma sempre terá o mesmo resultado se os números forem iguais. Então, não importa se eu faço 75 mais 53 ou 53 mais 75, o resultado vai ser o mesmo, 128. Ok? Então, ó, o que acontece com a soma quando mudamos a ordem das parcelas? Não acontece nada, certo? Quando a gente muda a ordem das parcelas, a soma permanece a mesma, ok? Quando a gente muda a ordem das parcelas, a soma permanece a mesma, ok? Eu não vou escrever aqui porque aí vai ficar uma letra muito feia para vocês copiarem, mas vocês podem transcrever o que eu estou falando, certo? O que acontece quando mudamos a ordem das parcelas? A soma permanece a mesma, certo? Ou seja, a ordem das parcelas não altera o resultado da soma. Isso nos leva ao próximo slide, certo? Se você ainda não terminou de copiar o que tem aqui nessa tela, certo? Você pode dar uma pausa e quando terminar você passa para o próximo slide. Ok? Vamos continuar. O que nos leva ao resumo dessa propriedade. Propriedade comutativa da soma. A ordem das parcelas não altera a soma. Esse daqui é o resumo da nossa propriedade. E aí nós já estamos na página 258, ok? E aí na página 258 a gente encontra esse quadro daqui, que também faz um resumo da nossa propriedade, certo? Esse resumo é uma adição de números naturais, trocando a ordem das parcelas, a soma permanece a mesma. Ou seja, a ordem das parcelas não altera a soma. Essa é a propriedade da adição, propriedade comutativa da adição. Então, esse resumo aqui está na página 258, vocês podem acompanhar pelo livro, ok? Quem está fazendo anotações no caderno, é importante que anote também esse resumo aqui no caderno, porque é muito importante saber o que significa a propriedade comutativa, ok? É muito importante saber, tanto para as atividades quanto para a diagnose e para as aulas futuras, ok? Então, pronto, terminando a propriedade comutativa, certo? A gente vai para a segunda propriedade que a gente vai aprender hoje. É a propriedade do elemento neutro. Resolva as adições a seguir. Então, vamos fazer esses exemplos e depois a gente vai ver qual era a regra. 27 mais 0. Ó, se a gente for fazer aqui, ó, o 27 mais 0... 27 mais 0. 7 mais 0. Deixa
Deixa eu melhorar esse 7. 7 mais 0, 7. Desce o 2, 27. Então, 7 mais 0 é 27. 0 mais 23, 123. Se a gente colocar o 0 aqui, 100. Deixa eu melhorar. Então, 0 mais 3, 3. Desce o 2, desce o 1. 0 mais 123 é o 123. 85 mais 0, 85 mais 0. 5 mais 0, 5. Desce o 8, 85. O que isso nos diz? Isso nos diz que 27 mais 0 é o próprio 27. 0 mais 23 é o próprio 23. E 85 mais 0 é o próprio 85. Ou seja, quando a gente soma 0, certo? Quando a gente soma 0 na nossa adição, quando a gente utiliza 0 na nossa adição, o resultado não está alterando, certo? Ele não está se alterando. Eu posso somar aqui 27 mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, certo? Eu posso colocar aqui quantos zeros eu quiser, que o resultado sempre vai ser 27. Nesse caso aqui, eu posso colocar quantos zeros eu quiser e o meu resultado vai continuar sendo 123. E aqui eu posso colocar quantos zeros eu quiser, que o meu resultado vai continuar sendo 85. Então, a propriedade do elemento neutro quer dizer isso, que não importa quantos zeros você coloque na adição, o resultado sempre vai ser o número, o outro número que você está tentando somar, ou seja, o zero não interfere na nossa adição, certo? O zero é justamente um elemento neutro. Então, ó, observando os cálculos realizados, o que você pode concluir? Que ao somar zero na adição, não altera o resultado, certo? Porque o zero é um elemento neutro, ok? Então é isso que nós podemos concluir fazendo esses exemplos aqui, que o zero não está interferindo nas nossas adições, ok? Então, indo para o próximo slide, nós conseguimos fazer um resumo dessa propriedade. E esse resumo é o número zero que não causa alteração na soma. Propriedade do elemento neutro. O número zero que não causa alteração na soma. Neutro significa algo indiferente, que não causa alteração, ou seja, ele nem acrescenta e ele nem diminui. Por isso que ele é chamado de neutro, certo? Ele é um elemento indiferente, certo? Ele não causa alteração. Na adição de números naturais, uma parcela igual a zero pode ser ignorada. O zero não altera a soma. Ele é o elemento neutro da adição, ok? Então, é isso que eu vinha dizendo. O zero ele é um elemento neutro porque ele não causa alteração na adição quando se acrescenta zero, ok? Então, esse daqui é a nossa propriedade do elemento neutro. A adição na página 258 tem mais uma propriedade, que é a propriedade associativa. Essa propriedade associativa também vocês vão ver mais na frente que ela vai estar associada à multiplicação. Só que a propriedade associativa ela é muito importante quando a gente está tentando fazer expressões numéricas. Então, quando a gente for estudar expressões numéricas, aí eu vou explicar a propriedade associativa. No momento, vocês só precisam dar conta de entender a propriedade comutativa e a propriedade do elemento neutro, ok? A associativa a gente vai ver um pouquinho mais na frente, porque aí a gente vê junto com multiplicação quando for estudar as expressões numéricas. Então, a gente vai continuar aqui, certo? E
Aí a gente vai para a página 259 e a gente, no slide anterior, a gente encerrou o conteúdo de adição, certo? A gente viu os exemplos de adição na aula passada, certo? Na aula 6 da quinta-feira. E a gente viu as propriedades agora e alguns exemplos de adição, certo? Nessa mesma aula. Então agora a gente vai entrar no conteúdo de subtração de números naturais. Assim como na aula de adição, a gente vai ver algumas ideias, certo, de subtração, vai ver algumas regras de subtração e vai ver algumas propriedades, certo? Assim, essas propriedades relacionadas também à subtração ser uma operação inversa da adição, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, vamos continuar aqui. Assim como na adição, vamos recordar as ideias associadas à operação da subtração. Primeira ideia: retirar ou diminuir uma quantidade de outra. Ou seja, a primeira ideia de subtração é você retirar um pedaço de um todo, certo? Ou diminuir um pedaço de um todo. O que é um pedaço de um todo? Você tem lá uma quantidade, certo? De laranjas numa cesta. Se eu tiro uma quantidade, eu estou retirando uma laranja. Então, eu estou diminuindo, certo? Então, isso é o conceito de subtrair. Eu estou subtraindo uma maçã, uma laranja daquela cesta. Então, essa é a ideia de retirar. Então, vamos ver o exemplo que o livro dá aqui. Ju ganhou R$ 240 da avó e comprou um jogo que custou R$ 110. Com quantos reais ela ainda ficou? Então, gente, ó, a avó deu R$ 240 a Ju. Vou colocar aqui de vermelho. Deu R$ 240 a Ju. Quando a gente tá utilizando dinheiro, certo, gente? Esse 00 aqui, a gente não precisa utilizar, certo? Na nossa subtração. Quando a gente for estudar números decimais, aí a gente vai ter os centavos, certo? Mas nesse momento a gente está estudando subtração de números naturais. Então esse vírgula 00 não entra na nossa conta, certo? Se é R$ 240, a gente só vai colocar 240. Se é só R$ 110, a gente vai colocar 110 na nossa conta. Mas não vai utilizar o vírgula 00, só quando a gente for estudar números decimais. Continuando. Ju ganhou R$ 240 da avó e comprou um jogo que custou R$ 110. Com quantos reais ela ficou? Vou colocar do outro lado do quadro, certo? Aqui. Então, ó, ela ganhou R$ 240 da avó. E comprou um jogo que custou R$ 110. Então, ó, ela tinha o valor R$ 240, só que ela precisou retirar R$ 110 para comprar o jogo. Então, se ela retirou, ela utiliza a conta de menos. Ela retirou 110. Então, ó, a gente vai fazer a subtração. E essa subtração a gente vai fazer, ó, 0 menos 0 é o próprio 0. 4 menos 1, eu tenho 4, tiro 1, eu tenho 3. Vou melhorar esse 0 aqui. Pronto. 2 menos 1, eu tenho 2, tiro 1, eu fico com 1. Isso quer dizer que Ju ficou com R$ 130. Ok. Então, ela ficou com R$ 130. No livro de vocês, no quadro do livro de vocês, você podem perceber que ele dá nome, certo? Ele dá nome às partes da subtração. Por exemplo, esse número aqui de cima,
ele chama de minuendo, certo? O número que fica embaixo, ele chama de subtraindo. E esse número que fica como resultado, certo? Ele é a diferença ou o resto, certo? O que sobrou. Então, ó, esse é o minuendo, esse é o subtraindo, essa é a diferença e esse é o resto. Minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Ok? Então, essas são as partes de uma subtração. Um detalhe importante sobre a subtração, certo? Que é uma regra que a gente viu, que vocês viram no terceiro, no quarto, no quinto ano, certo? Do Fundamental 1. Vocês viram essa regra, é a que a gente vai ver no slide seguinte. Se você não terminou de copiar o que tem aqui, certo? Dá pausa no vídeo, copia e depois continua. A regra que a gente viu foi essa daqui, ó. É importante lembrar que, para que uma subtração seja possível no conjunto dos números naturais, é necessário que o minuendo seja maior ou igual ao subtraindo. Isso quer dizer que o minuendo, que é o número de cima, o número que fica em cima, tem que ser menor do que o número que fica embaixo. Certo? Quando você vai fazer a subtração, o número que fica em cima, certo? Esse número aqui, que é o minuendo, o número que fica em cima, ele tem que ser maior ou igual ao subtraindo. O minuendo, nos números naturais, nunca pode ser menor do que o subtraindo. Ou seja, o número de cima tem que ser maior do que o número de baixo ou igual ao número de baixo. O número que fica embaixo nunca pode ser maior do que o número que fica em cima, ok? Então, isso são regras da subtração. Vou apagar aqui e mostrar a vocês nesses exemplos. Então, ó, 64 menos 13. Quem é maior? 64 ou 13? O maior número é 64. Então, o 64 ele tem que ficar em cima. E o 13 tem que ficar embaixo. Certo? Eu não posso fazer desse jeito. Certo? Nos números naturais, isso daqui não é possível fazer. Então, esse é o jeito errado, esse é o jeito certo de se fazer. O número maior em cima e o menor embaixo. E aqui, ó, 4 menos 3, 1. 6 menos 1, 5. A gente tem, então, que o resultado de 64 menos 13 é 51. 45 menos 11. 45 menos 11. Não podemos fazer 11 menos 45. Por quê? Porque o 45 é maior do que o 11. Então, se o 45 é maior, o 45 precisa ficar em cima. E o 11 embaixo, porque é menor. Então, ó, 5 menos 1, 4. 4 menos 1, 3. 34. Ok? Então, isso é uma regra muito importante de subtração que vocês não podem esquecer nunca, certo? O maior número, certo? Sempre fica em cima. Se os números forem iguais, não importa a ordem, porque o resultado vai ser zero.
Mas, se o número for maior, ele sempre vai ficar em cima. E o número menor sempre vai ficar embaixo. Ok? Vamos para a próxima ideia. A segunda ideia. Completar quantidades. Como assim completar quantidades? Quando a gente tem um valor e a gente quer chegar a outro valor, a gente continua utilizando subtração, certo? Por exemplo, aqui tem esse celular que custa R$ 1.379. Leonardo quer comprar um celular de R$ 1.379. Ele já economizou R$ 845. Quanto falta para ele poder comprar o aparelho? Então, isso é um exemplo da página 260. Vê só, gente. Se ele quer comprar um aparelho de 1.379, mas ele só tem 845, ele tem um valor e ele quer alcançar o valor 1.379. Ou seja, se ele tem 845, quanto falta para ele chegar a 1.379? Então, aqui a gente também faz uma subtração. 1.379. Por que o 1.379 fica em cima? Porque é o maior número. 845. 845. Professor, por que o senhor não colocou o 00? Porque esse 00 a gente não coloca, porque a gente está falando de números naturais, certo? Menos, e aí a gente vai fazer essa subtração. 5 para 9 é 4. 4 para 7 é, eu vou fazer aqui menor, certo? Porque eu vou fazer essa subtração de dois jeitos. Por que eu vou fazer de dois jeitos? Porque existem duas formas de fazer subtração, certo? Isso depende de cada pessoa. Cada pessoa faz da forma que achar melhor, certo? Que achar mais fácil. 1.379 menos 845. Cada um faz da forma que achar melhor. As duas formas estão certas, certo? E só existem essas duas formas. Ah, professor, mas tem uma terceira forma aqui que eu fiz e o resultado deu diferente. Se o resultado deu diferente, gente, é porque está errado. Então, vocês precisam observar onde foi que errou, certo? E consertar o erro, fazendo de uma dessas duas formas. Então, ó. Pronto. Vamos lá. 5 para chegar em 9, 4. 4 para chegar em 7, falta 3. Se não consegue fazer de cabeça, conta nos dedos, certo? 7 para chegar em 4, ó, eu tenho 4. Aí eu vou contando, ó, 4, 5, 6, 7. Então, faltou 3, ok? Se não consegue fazer de cabeça, faz nos dedos, não tem nenhum problema. Ó, 9, 8 para chegar em 3. 8 para chegar em 3 não pode, certo? Não é possível. Por quê? Porque o 8 é maior do que o 3. Quando isso acontece, 8 para chegar em 3 não dá, certo? Porque vê, se eu tenho 8 unidades, eu tenho aqui 8 unidades, 8 dedos. Como é que eu faço para esse 8 chegar em 3? Não dá, certo? Porque o 8 já passou do 3. Então, não tem como o 8 chegar no 3, certo? Porque o 8 já passou do 3, ele não vai voltar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar emprestado com o número ao lado. Então, ó, se o número aqui é 1, esse 1 aqui eu vou cortar ele e vou emprestar 1 para o 3. Então, o 1 aqui, o 3 vai ter um 1 emprestado. Esse 1 que eu emprestei aqui para o 3, fez o 3 se transformar em 13. E o 1 que eu peguei aqui desse 1 vai se transformar no 0.
Por que que esse 1 virou 0? Porque eu tirei 1. Se eu tenho 1 e tiro 1, eu fico com 0, certo? E eu emprestei 1 para esse 3 aqui. Então, ficou 8 para 13. Aí agora faz sentido, porque o 13 é maior do que o 8. Então, você vai contar, ó, 8 para chegar em 3. 9, 10, 11, 12, 13. Ou seja, 5 unidades. Então, aqui eu tenho 5 unidades. E esse 1, que se tornou 0, não vai vir para cá, certo? Porque o 0 à esquerda, que seria esse 0 que iria descer, ele não conta. Então, o resultado seria 534. Ah, professor, eu não faço desse jeito, eu faço de outro jeito. Então, vamos fazer do outro jeito. Ó, 5 para 9 é 4. 4 para 7, 3. 8 para 13. As pessoas aqui, nesse caso, colocam um 1 aqui embaixo e um 1 aqui em cima, certo? Porque ele pega uma dezena emprestado. Então, esse 1 vem para cá e esse 1 vem para cá, certo? Eu coloco um em cima aqui e um embaixo, certo? Existem, gente, essas duas formas. Você vai escolher a melhor para você e a que você aprendeu quando era pequeno, você vai continuar utilizando, certo? 8 para 13. 8 para 13 a gente viu ali que era 5. E a gente viu aqui, ó, 1 para 1. 1 para 1 é 0. E 0 à esquerda não conta. Então, a gente tira esse 0 e fica com 534. Então, ó, isso são duas formas de se fazer a subtração. E não confundam a cabeça de vocês. Se você faz de uma forma, continua fazendo dela. Não tenta aprender a outra, certo? Porque isso vai confundir a cabeça. Então, ó, tem pessoas que fazem dessa primeira forma de cima e tem pessoas que fazem dessa forma de baixo. Não importa a forma como você faz, as duas estão corretas. E lembrando aquilo que eu falei, ah, professor, mas eu faço de uma forma diferente e dê um resultado diferente. Ó, se você faz de uma forma diferente e dê um resultado diferente, é porque essa forma que você está fazendo tem alguma coisa errada, certo? Porque se o resultado não deu 534, é porque tem alguma coisa errada com a conta que você fez. Então, olhe com atenção, olhe direitinho, certo? E veja qual foi esse erro para você consertar, para não cometer esse erro futuramente. Então, ó, voltando para a questão, né? Leonardo quer comprar um celular de 1.379. Ele já economizou 845. Quanto falta para ele poder comprar o aparelho? Ou seja, a gente calculou aqui, falta então 534. Falta 534 reais, ok? Isso é a ideia de completar. Você tem um valor e você quer chegar até outro valor, certo? Essa é a ideia de completar. Vendo a segunda ideia, que é a de completar, a gente vai agora para a terceira ideia. Se não acompanhou esse exemplo, pausa, certo? Copia. Se não entendeu, volta o vídeo um pouquinho, assiste novamente, não tem nenhum problema. Reassista o vídeo quantas vezes você achar necessário para o seu entendimento. Terceira questão. Comparar quantidades. Comparar quantidades. Comparar está associado à ideia de quanto a mais, quanto a menos ou qual a diferença. Exemplo. João tem 55 figurinhas e Vinícius tem 34. Quantas figurinhas João tem a mais que Vinícius? Então, quando a gente quer comparar uma quantidade, a gente vai pegar um valor, vai pegar outro valor e vai ver qual a diferença entre eles. E aí você consegue dizer quanto tem a mais, quanto tem a menos e qual é a diferença, certo? Por exemplo, esse daqui. João tem 55 figurinhas, Vinícius 34. Quanto João tem a mais, certo?
Aí, por exemplo, aqui, ó, 55, que é o maior valor, menos 34. 4 para 5 é 1. 3 para 5 é 2. Aí a gente vai se perguntar, ó, quanto a mais João tem do que Vinícius? João tem 21 figurinhas a mais. Ele tem 21 figurinhas a mais. Mas isso também poderia ser outra pergunta. Poderia ser, quanto a menos Vinícius tem do que João? Vinícius tem 21 figurinhas a menos do que João, porque a pergunta foi feita diferente, então a resposta é de um jeito diferente. João tem 21 figurinhas a mais do que Vinícius. Vinícius tem 21 figurinhas a menos do que João. E qual a diferença de figurinhas dos dois? 21 figurinhas, ok? Então, o resultado é o mesmo, mas se fala de uma forma diferente, certo? Porque a pergunta é feita diferente. Então, a pergunta pode ser dita quanto a mais, quanto a menos e qual a diferença. Nesse exemplo aqui que a gente fez, a pergunta era quantas figurinhas a mais, certo? Então, era quanto a mais. Era esse primeiro aqui. Então, essa é a terceira ideia. É a ideia de comparar dois valores, ok? Vamos continuar. Adição e subtração. Operações inversas. Esse daqui é o conteúdo da página 261 e 262, ok? E ele quer mostrar que a adição e a subtração são operações inversas, ou seja, elas são operações contrárias umas às outras. Adição e subtração são operações inversas. Quando realizamos a subtração, podemos conferir a resposta utilizando a adição. E o mesmo acontece quando realizamos uma adição. Para saber se está correta, fazemos uma subtração. Para entender melhor, Dona Vera foi comprar um liquidificador. Ela deu R$200 ao caixa e recebeu R$21 de troco. Como ela pode conferir o troco? Gente, ó, ela tinha R$200 e ela recebeu 21. Aí a gente tem que saber quanto valia esse liquidificador. Ora, 1 para 0 não dá, certo? Então, a gente coloca uma unidade aqui e sobe uma unidade aqui. Então, ó, 1 para 10, 9. 3 para 0. Por que 3? Porque é 2 mais esse 1 aqui de azul que eu coloquei. 3 para 0. 3 para 0 não dá. Ou seja, a gente coloca 1 aqui embaixo do 2 e coloca 1 aqui do lado do 0. Então, vai ficar, ó, 3 para 10. 3 para 10 é 7. Certo? E 1 para 2 é 1. Então, o liquidificador custava R$79. Certo? Custava R$79. Então, ó, se a gente pegar o valor do liquidificador e pegar o que ela recebeu de troco e somar esses dois valores, quanto é que eu vou ter? Eu vou ter o dinheiro que a Dona Vera deu inicialmente. Ou seja, se eu pegar o valor que o liquidificador custou, que é 179, e somar com o troco que ela recebeu, eu vou ter, ó, 9 mais 1, 10, sobe 1. 1 mais 7, 8. Mais 2, 10. 0, sobe 1. 1 mais 1, 2. 200. Então, ó, veja o que eu quero dizer com operações inversas. Quando eu subtrair 200 menos 21, deu 179. Quando eu peguei esse 179 e somei com 21,
eu tive o resultado 200. Ou seja, se eu somar um valor e depois subtrair esse valor, eu vou ter o meu resultado que eu tive no início. Exemplo. Outro exemplo, no caso. No caso aqui, ó, como ela pode conferir o troco, foi desse jeito aqui, tá? Ela conferiu esse troco. Isso daqui que eu vou fazer é outro exemplo. Vê só, se eu tenho o valor 10, se eu subtrair 5, eu vou ter quanto como resultado? 10 menos 5 é 5. Se eu pegar esse 5 e em vez de subtrair 5, eu somar 5. Eu vou somar 5 agora, certo? Eu vou ter quanto? Eu vou ter o resultado. Se eu pegar esse 5 aqui e eu utilizar ele e somar mais 5, eu vou ter quanto? Eu vou ter o resultado 10. Ou seja, eu tenho o mesmo resultado que eu tive no começo, ó. É o mesmo resultado que eu tive no começo. Ou seja, se eu tenho o valor 10, subtraio 5, eu vou ter como resultado 5. Se eu, em vez de subtrair, eu somar, eu vou ter o resultado 10. Então, a adição e a subtração são operações inversas. Se eu subtrair um valor e depois somar esse valor, eu vou ter o valor que eu tinha no começo, certo? Isso daí precisa um pouquinho de raciocínio lógico, certo? Para você entender isso. Então, se não entendeu, volta um pouquinho, tenta entender lendo, certo? Com calma, porque precisa de um pouquinho de raciocínio lógico. Outro exemplo que a gente pode dar é dinheiro, certo? Se eu tenho 10 reais e eu pego 5 reais desses 10 reais e dou para o meu irmão. Eu tenho 10, peguei 5, dei ao meu irmão. Ou seja, se eu tirei 5 do meu e dei 5 ao meu irmão, eu vou ter 5 reais. Ou seja, eu subtraí 5 reais do meu dinheiro. Só que se a minha mãe vem e me dá 5 reais, ou seja, eu estou somando 5. Eu subtraí 5 quando eu dei ao meu irmão e somei 5 quando a minha mãe me deu. E eu já tinha 5, certo? E aí minha mãe me deu mais 5. Eu fiquei com 10 reais, certo? Então, essa ideia da adição e da subtração serem operações inversas entra um pouco na questão de raciocínio lógico, certo? E aí você tem que parar e estudar isso com um pouquinho mais de calma para entender que quando se soma e subtrai o mesmo valor, você não está alterando a adição, porque você está utilizando uma operação inversa, ok? Então, vamos continuar. Exemplo. Observe o quadro com algumas subtrações e responda. Se aumentarmos o minuendo e o subtraindo no valor, o que acontece com a diferença? Foi o que eu estava falando agora há pouco, certo? Vê, imagina só. Eu tenho 50 menos 20. 50 menos 20 é 30, certo? Se eu somar aqui 10, mas do outro lado eu somar 10 também, eu vou ter quanto? Ó? 50 mais 10 é 60. 60. 20 mais 10 é 30. Aí agora eu vou subtrair. 0 menos 0, 0. 6 menos 3, 3. 30. Deu o mesmo resultado. Ou seja, se eu somo a mesma quantidade, como diz aqui, ó, se aumentarmos o minuendo e o subtraindo no mesmo valor, se eu somo a mesma quantidade no minuendo e no subtraindo, o que é que vai acontecer com a diferença? Ela vai permanecer igual, certo? Então, você escreve permanece, isso é um P de permanece, igual, certo? Você escreve permanece igual. Por quê? Porque são operações inversas. Então, se eu somar aqui 1 e somar aqui 1,
e fazer a subtração. 61 menos 31. É só a gente fazer aqui, ó. Sessenta e um menos 31. 1 menos 1, 0. 6 menos 3, 30. Dá o mesmo resultado. Então, se a gente soma o mesmo valor no minuendo e no subtraindo, e depois faz a subtração, o resultado não vai se alterar, porque são operações inversas. Próximo exemplo. Agora, complete o quadro a seguir, diminuindo o mesmo valor do minuendo e do subtraindo, depois escreva o que acontece com o resultado. Então, ó, a gente vai subtrair em vez de somar. Aí ele pede para fazer com o mesmo valor. Então, ó, a gente pode fazer por 10. Vamos lá, por 10 aqui. Então, ó, 80 menos 10, 70. 60 menos 10, 50. Aí a gente vai subtrair 10 de novo, ó. Menos 10. Aí a gente vai ter 70 menos 10, 60. 50 menos 10, 40. Aí a gente vai subtrair 10 de novo. Aí a gente vai ter 60 menos 10, 50. 50. Eita. 40 menos 10, 30. E aí a gente vai colocar aqui qual seria a diferença, certo? Então, ó, 70 menos 50 é 20. 60 menos 40 é 20. E 50 menos 30 é 20. Então, o resultado, ó, não se alterou porque eu subtraí o mesmo valor de todas as parcelas. Então, como as operações são operações inversas, a adição e a subtração, quando a gente subtrai as parcelas, certo? Do minuendo e do subtraindo, o resultado não se altera, ok? Vamos agora continuar a aula, certo? Pronto. Agora, para a gente colocar em prática o que a gente aprendeu, vocês vão fazer a atividade Jogo Rápido da página 263 do livro 1. Dê uma pausa no vídeo, certo? Vão para a atividade, façam a atividade. Depois que terminar a atividade, volta para o vídeo, certo? E continua a responder a correção. Então, não continue esse vídeo se você não fez essa atividade. Então, pausa um pouquinho, continua, certo? Depois que fizer a atividade da página 263 do livro 1. Vou ficar aguardando. Pronto. Levando em consideração que todos vocês pausaram o vídeo, responderam a atividade e só estão nesse slide, continuando esse vídeo, quem já fez a atividade, então vamos fazer a correção. Escreva os algarismos que estão faltando em cada operação. Nessa atividade, certo? Ele vai dar duas questões, que é de raciocínio lógico, que é para você completar tanto esses exemplos aqui, quanto o jogo Sudoku, certo? Que é na segunda questão. Você vai utilizar tanto o seu raciocínio lógico, quanto a matemática, certo? Tanto quanto o seu aprendizado em subtração. Vamos começar por esse quadro aqui, certo? A gente vai começar por esse quadro. 9 menos 5, a gente sabe que é 4. Então, a gente já completa aqui. Nesse daqui, ele fala, ó, o número 8, subtraindo por outro número, certo? Vai resultar no número 6. Então, qual é o número que, quando eu subtrair por 8, vai dar o número 6? É o número 2. O número 9, quando eu subtrair por um número, vai dar o número 7. Que número subtraído por 9 dá o número 7? O número 2. E aí a gente confere, ó, 9 menos 5, 4. 8 menos 2, 6. 9 menos 2, 7. 764. Correto. Na próxima agora,
4, 4, um espaço vazio, 5, o resultado aqui é 7. Ora, se é uma subtração, qual é o número que, se eu subtrair de 5, vai dar o número 7? Gente, ó, o maior número que eu posso botar aqui é o número 9. E mesmo que eu coloque o número 9 aqui, eu não consigo subtrair 9 menos 5, é 4, não dá 7. Isso quer dizer que em algum momento houve um pegar emprestado do outro lado. Por exemplo, se eu tenho um número, o meu subtraendo é 5 e a minha diferença é 7, eu vou ter aqui que o meu minuendo deveria ser 12. Mas não pode ser 12, porque eu não posso colocar dois algarismos no minuendo. Eu tenho que colocar só um. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar o maior algarismo possível, que torne aquele 12 que eu coloquei aqui, certo? Lembra que tinha um 12 aqui? A gente sabe que aqui tem que ser 12. Para aqui ser 12, eu preciso ter que o número 2 seja o número que vai ficar aqui em cima. Porque quando eu pegar emprestado o 1, ele vai se tornar 12. Então, ó, 5 para 12, 7. O número aqui que eu tinha era 2. Esse 1 que eu coloquei de azul é o número que eu peguei emprestado da casa vizinha. Então, ó, se eu peguei emprestado daqui, e mesmo assim o número que eu tenho aqui é o número 9, eu vou ter que o número que vai ficar aqui precisa ser o número 4. Por quê? Porque 4 para 4, certo? Não é 9. Mas, ó, esse 4 emprestou 1 aqui. Então, eu vou ter que devolver colocando uma unidade aqui. Então, em vez de 4, ele se tornou agora 5. Aí, ó, 5 para 4. 5 para 4 não é possível. Então, ele tem que pegar um emprestado dele, ó. Então, ó, vem um emprestado aqui para esse 4 e um para cá. Então, fica 5 para 14. 5 para 14 é 9. E aí, eu vou ter, ó, 4 menos 1, 3. Certo? Então, esse exemplo daqui é um pouquinho mais complicado, né? Mas é questão de lógica e questão de subtração. Os números que faltavam eram o 2, o 4 e o 3. Esses números de azul são os números que completam a nossa subtração, porque a gente precisou pegar emprestado, certo? E devolver, e aí apareceram esses números, mas os números que faltavam eram o 2, o 4 e o 3. E aí a gente pode confirmar isso, certo? A gente pode confirmar isso fazendo o seguinte, fazendo a prova, certo? Tira esse 3 daqui, e aí a gente vai fazer a prova fazendo a subtração, ó. 5 para 2 não dá. Aí eu preciso pegar emprestado. Então, vem um para cá e um para cá. 5 para 12, 7. Ok. 5 para 4 não dá. Então, eu boto um aqui e um aqui. 5 para 14, 9. Ok. E agora o próximo, 1 para 4, 3. Então, os números faltavam 2, 4 e 3. Ok? Próximo exemplo, certo? Um pouquinho também mais complicado. 7, uma subtração do 7 vai para 14, vai para 4. Só que não tem nenhum número que eu coloque aqui que quando eu subtrair de 7 vai dar 14. Por quê? Porque o número que eu poderia colocar aqui para que isso dê 4, certo? Teria que ser o maior número seria 9. Só que 9 menos 7 não é 4, certo? 9 menos 7 é 2. Então, não pode ser o 9, que é o maior número. Então, ó, 7 mais 4 é 11. Então, o número que deveria ter aqui é 11. Só que a gente sabe que o número 11 não pode ficar aqui, porque é um número de dois algarismos. Então, eu vou colocar apenas o número 1, certo? Por quê? Porque o outro 1, ele vai vir emprestado, certo? Ele vai vir emprestado do número ao lado. Então, ó, a gente sabe que esse 1 aqui que pegou emprestado para fazer 11 menos 7, 4.
veio daqui. E aí, ó, 7, certo? 7 para chegar em 3. 7 para chegar em 3 não dá. Então, a gente vai dar um emprestado aqui e colocar aqui, ó. 7 para chegar em 13. 7 para chegar em 13, 6. E aí, a gente vai pegar e colocar o 6 aqui. Certo? Aí, ó, nesse caso aqui, eu preciso ver, ó, qual o número que eu vou colocar do lado desse 1 para somar com ele, que quando eu tente chegar em 10, certo? Em 10. Por que 10? Porque você vai emprestar 1 aqui. Que eu consiga chegar em 10, deu o número 8. Só pode ser um número, certo? É o número 1. Porque 1 mais 1 é 2. E 2 para chegar em 10 é 8. Certo? E aí, qual número eu coloco aqui para que o resultado dessa subtração dê 8? Que número menos 1 dá 8? É o número 9. 9 menos 1, 8. Ok? Então, novamente, é uma questão de raciocínio lógico, onde esses números de azul são os números que eu peguei emprestado. E os números de vermelho eram os números que faltam na nossa subtração. Então, seria essa subtração aqui, 9.031 menos 163, que daria 8.864. No nosso segundo exemplo, era o número 442 menos 45, que resultava em 397. E no primeiro exemplo, era o número 989 menos 225, que resultava no número 764. Agora explique como encontrou os números que faltavam. Gente, ó, essa resposta aqui é pessoal. Por quê? Porque cada um pode ter utilizado uma lógica diferente para responder isso. Então, isso daqui é uma resposta pessoal, certo? Você vai colocar aí a forma como você encontrou as respostas desses quadros. Não importa qual seja. Eu tenho certeza que cada um utilizou de uma forma diferente. Possa ser que algum colega tenha feito da mesma forma que você, certo? Mas, se pegar a maioria, todos responderam de formas diferentes, porque cada um tem um raciocínio lógico para matemática diferente. Então, vamos continuar para a segunda questão. Na segunda questão, ele vai dar as instruções de como funciona um sudoku. Um sudoku é um jogo de matemática, certo? Que tem em alguns celulares, que tem em forma física, certo? Nos quadradinhos. Tem em revistinhas para você completar. Então, o sudoku é um jogo muito comum de matemática. Então, ele fala, os quadros que estão abaixo são chamados de quadros mágicos. No quadro mágico, a soma dos números que estão numa linha, numa coluna ou numa diagonal é sempre a mesma. Ou seja, como ele fala aqui, ó, se eu somar 4 mais 5 mais 6, dá 15. Se eu somar 4 mais 9 mais 2, dá 15. Se eu somar 4 mais 3 mais 8, dá 15. Então, não importa para que lado eu ande, vai sempre dar 15. 8 mais 1 mais 6, 15. Certo? Então, esse é o ideal do jogo de matemática. Para completar esse quadro mágico, é necessário encontrar os números certos para que a soma da diagonal da coluna e da linha tenha o mesmo valor. Mãos à obra. Então, ele dá o primeiro exemplo. Letra A. Use todos os números de 1 a 9. Não pode repetir números. A gente sabe que 2 mais 9 mais 4 é 15. Então, ele quer que a soma desses números aqui dê em 15. Então, ó, a gente não pode repetir número. E a gente tem o número 2, 9, 4, 5, 6 e 8. Ou seja, está faltando o número 1, está faltando o número 3 e está faltando o número 7. A gente vai ter que organizar esses três números dentro desses quadros, desde que a soma dê 15, certo? Então, ó, 2 mais 6. 2 mais 6 é 8. 8 para chegar em 15 falta 7. Então, a gente sabe que aqui é 7. 6 mais 8. 6 mais 8 é 14. 14 para chegar em 15 falta 1. Então, a gente sabe que aqui o número é 1.
E 4 mais 8 é 12. 12 para chegar em 15, o último número, 3. Então, se vocês perceberem aí e fizerem as contas, vocês vão ver que para qualquer lado que eu some, essa letra A aqui vai dar o resultado 15, ok? Agora, use todos os números de 1 a 16, certo? Para que a soma dê, a gente vai verificar aqui, ó. 12 mais 1 é 13. 13 mais 13 é 26. 26 mais 8, 26 mais 8 é 34. Então, ele quer que todas as somas aqui deem 34, ok? E faltam alguns números, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, falta o número 2, falta o número 6, falta o número 7, falta o número, o número 9, falta o número 10, falta o número 11, certo? O 12 está aqui, o 13 está aqui, falta o número 14. E, por último, falta o número 15. Ok? Então, faltam esses números daqui e vamos completando. Então, ó, 16 mais 13. 16 mais 13 vai dar 29. 29 mais 3 vai dar 32. 32 para chegar em 34, falta o número 2. Então, a gente sabe que aqui é o número 2. Então, a gente já usou o 2. 16 mais 4 é 20. 20 mais 5 é 25. 25 para chegar em 34, certo? Falta o número 9. Então, a gente bota o 9 aqui. Pronto. Nesses outros aqui, fica faltando mais números. E aí, para ficar mais simples, a gente vai descobrir a diagonal aqui, ó. Então, ó, 4 mais 13. 4 mais 13 é 17. 17, para chegar em 34, falta o dobro, que é 17. E para a gente combinar isso, a gente pode colocar aqui, ó, 10 e 7. Aí a gente vai colocar 10 e 7. Então, ó, sim, 10 mais 8, 18. 18 mais 5... 18 mais 5 é 23. 23 para chegar em 34 falta 11, certo? Falta 11, que está aqui, ó, o 11. Então, falta agora 3 números, o 6, o 14 e o 15. A gente descobre essa diagonal agora. 11 mais 1, 12. 12 mais 16 é 28. 28 para chegar em 34 falta o número 6, certo? E agora, os dois números que faltam, o número 15 e o número 14. O número 14 e o número 15. Pronto, gente. A aula se estendeu mais um pouco, certo? Mas não tem problema, era importante a gente concluir essa correção. E é importante vocês entenderem que esses jogos matemáticos, certo? Essas questões que a gente respondeu da página 263... exige muito da lógica de vocês. E é uma das coisas que o conteúdo mais vai exigir de vocês é lógica. Lógica não se ensina, certo? O que eu posso fazer é responder os exemplos com vocês, é explicar como eu entendo, certo? Para mostrar a vocês qual é a minha lógica. Ensinar a matemática, ensinar a somar, ensinar a subtrair. O que eu posso fazer é dar as ferramentas, certo? Para que você, na sua cabeça, monte a sua lógica. Lógica matemática é algo que você treina, certo? Então, é importante que vocês continuem estudando todos os dias. Separem uma horinha, meia hora, certo? 15 minutos, 20 minutos do dia de vocês para estudar matemática, certo? Para ler os problemas de matemática do livro, para que a lógica de vocês vá se aperfeiçoando. Porque a lógica, você treina o seu cérebro para ele entender a lógica e ele ficar mais desenvolvido. Então, eu agradeço a vocês a atenção nessa aula, certo? E a gente se vê na próxima aula. Não esqueçam de comentar a presença de vocês lá no canal do YouTube. E qualquer dúvida, podem entrar em contato pelo plural.
certo? Eu agradeço a vocês a atenção e um abraço, até a próxima. Uma coisinha que eu esqueci, certo? Antes de acabar mesmo, na próxima aula a gente vai ver expressões numéricas com adição e subtração. E tá aí, ó, como eu falei, para vocês estudarem, a agenda é estudar as operações de adição e soma. Ou seja, quanto mais vocês estudam essas operações, mais fácil vai ficar para vocês o conteúdo, certo? Principalmente quando exigir lógica, ok? Tchau.